Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre ensino técnico e profissionalizante. Eu fui por algum tempo vereador na minha cidade de Altos. Vereador é uma atividade muito nobre na política, porque nos torna bem próximos dos problemas da nossa comunidade. Essa palavra significa exatamente, desde a sua classificação antiga, né, no período clássico, greco-romano, aí o que é que significa mesmo? Vereador, ver a dor, ou seja, aquele que vê a dor dos que sofrem. E em função disso, buscam solução para os problemas dos que sofrem. Então, o vereador é aquele que vê a dor. Mas então, pessoal, durante esse período eu defendi muito, não apenas em campanha eleitoral, mas durante o mandato, o ensino técnico. A criação de uma escola técnica no município de Altos, que é o município que eu representei na Câmara Municipal. Então, esse meu projeto, ele tinha por objetivo exatamente formar pessoas em áreas técnicas e também em áreas profissionalizantes. Eu vou te dar aqui um exemplo. Você tem um curso de mecânica de motos, mecânica de automóveis, você tem um curso de cabeleireiro, você tem um curso de fazer unha, de fazer a questão da unha dos pés, né? Aquela podologia, cuidar dos pés, dar aquele trato na sobrancelha aqui da pessoa, enfim. Então são esses cursos, tanto na área técnica quanto profissionalizante, que hoje garantem renda para o nosso país e que durante muito tempo na história do mundo garantiram a sobrevivência de muitos povos. Para que vocês tenham uma ideia, no ano de 1945 houve a guerra, né, o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E descobriu-se que os países, aqueles países ricos da Europa, estavam todos falidos por causa da guerra. Foi uma catástrofe. Como foi que eles conseguiram se reerguer das cinzas? Conseguiram se reerguer exatamente investindo no ensino técnico e profissionalizante. Mas eu não estou falando desse ensino técnico e profissionalizante que fica dando mesada de R$100, mensalinho de R$100 para gente que não quer aprender, não, como fizeram aqui nos governos petistas aqui no Brasil. Estou falando de ensino técnico para profissionalizar pessoas e evitar que saiam de seus estados de origem para ir cortar cana nos canaviais de São Paulo, para ir se tornarem escravos nas fazendas do sul do Pará, como o Ministério do Trabalho tem denunciado e tem resgatado muitas pessoas. Eu tenho, inclusive, um livro do Cléster Cavalcante, um jornalista conhecido, e já tive, inclusive, com ele em Teresina, numa palestra que ele deu na Faculdade CEUT, e ele falava sobre isso. Esse livro fala sobre a senhora Marinalva Cavalcante, que é uma fiscal do Ministério do Trabalho, que ajudou a resgatar centenas de milhares de trabalhadores rurais escravizados. Muitos deles, a grande maioria deles, ainda hoje, saindo do estado do Piauí, porque nós somos o estado mais afetado pelo desemprego no Brasil. Mesmo em função dessa crise que se abateu sobre o Brasil a partir do governo Dilma em 2014 e 2015. 13 milhões de desempregados, o maior número do desemprego se abate sobre o Nordeste e no Nordeste o estado mais atingido é o estado do Piauí, onde nós temos 600 mil pessoas em idade de trabalho sem atividade formal, sem carteira assinada ou sem condições de exercer uma atividade, porque não tem emprego. Então, a escola técnica, ela serve para isso, para que as pessoas tenham oportunidade de trabalho, já que não tem emprego. Monta sua oficina de mecânica de automóveis, monta sua oficina de mecânica de motos, monta o seu salão de beleza, faz unha, faz sobrancelha, vai lavar cabelo, cortar cabelo, né? O cidadão monta lá a sua barbearia. Agora, uma coisa importante, viu? Tem que trabalhar com afinco, tem que cumprir jornada de trabalho com responsabilidade quando você se torna empreendedor. Mas eu vi isso, há muitos anos eu vi. O que me trouxe a ideia disso foi o livro. O livro, por isso que eu sou aficionado pelos livros. O livro chama-se Humanicaca. Essa edição é uma das edições mais novas. Me parece que essa edição aqui é da Fundação Quixote. Quero abraçar o pessoal da Fundação Quixote pelo grande trabalho que eles realizam em função da nossa cultura. Mas o que eu vi foi ainda num livro
do projeto Petrônio Portela em 1983. E aquilo eu vim guardando há muito tempo, até que como jornalista fiz editoriais, como vereador apresentei esse projeto e venho ao longo do tempo debatendo isso. Mas eu tirei o óculos não sei para quê, né? Porque eu botei para ler aqui o material. Olha aqui, o que é que diz o texto do grande Abdias Neves. Esse livro, Um Manicaca, é um livro que foi lançado em 1909, mas ele foi concluído, ele foi escrito entre o final do século XIX e o começo do século XX. Ele retrata Teresina desse período. Foi concluído em 1902 e somente lançado em 1909, mercê das dificuldades financeiras da época para se produzir cultura, que talvez a gente esteja fazendo assim um ciclo, né? Voltando ao começo, né? Como naquele poema Voltando ao Começo. Não sei se é Charles Baudelaire, eu vou pesquisar direitinho, mas vamos lá. O que é que diz aqui? No livro, é uma conversa entre o Luiz Borges, que é um dos personagens, e o Seu Araújo. Seu Araújo é um manicaca da história, né? Ele é casado com Dona Júlia, uma senhora bem mais nova, ele já é um camarada que era viúvo, e a Dona Júlia, porque ela tinha se perdido com o seu Luiz Borges. O Luiz Borges é um cacheiro viajante, famoso, bonitão, e ele chegou junto da Dona Júlia. O pai da Dona Júlia disse, olha, seu Araújo, o senhor é viúvo, eu vou lhe dar minha filha para você casar com ela, para ela não perder a honra dela. Só que ela continuou se encontrando, né? Mantendo um caso extraconjugal, escandaloso com o senhor Luiz Borges. Mas mesmo assim, o senhor Araújo, cidadão do bom coração, apaixonadíssimo por Dona Júlia, chegou inclusive a fazer uma sociedade para ajudar o senhor Borges a sair da situação precária em que se encontrava diante da crise que havia naquele momento lá da economia nacional. E é evidente que o Piauí não enfrentava essa crise ainda. Por quê? Porque ainda era o estado do gado, ainda era o estado da agricultura, do extrativismo vegetal e de grandes produtores, de grandes comerciantes abonados, financeiramente abonados. Mas o seu Luiz Borges e Araújo estão a conversar. E aí o seu Araújo, que era um homem de grande visão, ele diz o seguinte: por que no Piauí, onde há tão grossa corrente migratória, é tão elevado o preço dos gêneros de primeira necessidade? Justamente pelo fato da imigração, explicou-lhe o sócio. Todos os braços que poderiam servir à lavoura vão empregar-se noutras paragens, vão para outros lugares. Ou seja, saem de sua terra natal para ir para o sul do Pará, para ir para o estado de São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, ou para outros lugares. Não ficam no Piauí. Aqui, a mania dos que ficam é o comércio e as letras. Todo mundo quer vender, ninguém quer produzir. Todo mundo quer ser doutor, todo mundo tem um filho águia que deve ser aproveitado. Dentro de 10 anos, seu Araújo, não sei aonde iremos parar. Ou teremos de ver bacharéis tocando forjas de ferreiro, batendo sola, desbastando madeira, vendendo lenha, ou então é preciso que uma outra raça venha tomar conta das oficinas desertas. Chegaremos, isso aqui é o seu Luiz Borges dizendo para o seu Araújo, que é o manicaca da história. Chegaremos ao ideal de uma geração inteira de médicos, dentistas, farmacêuticos, legisladores, parteiros, sem termos quem nos faça um par de sapatos, quem nos prepare as ciroulas. É o exército do proletariado das letras que toma posições à espera do momento de atirar-se aos cofres públicos. E ele está certo aqui, o autor, porque, claro, isso aqui é a visão do autor. Ele nos mostra o seguinte: uma geração inteira em que a gente vai... Um par de sapatos que antes era feito aqui, o camarada vai comprar fora, vai ter que ir lá para o Rio de Janeiro, ou então traz para cá, colocando todos os preços de impostos até chegar no consumidor final, que é o que já acontece há muitos anos. Por quê? Porque acabou o artesão, acabou com o profissional local. Se você observar, em cada cidadezinha pequena dessa, do estado do Piauí, ou nem tão pequena, você tinha uma piladeira de arroz. O camarada vinha da roça com o seu arroz com a casca, né? Vinha sequinho com a casca, só para trocava na piladeira, o camarada trocava, vamos dizer assim, 60% de um saco de arroz por meio saco, ou um saco e meio por um saco inteiro, já piladinho na piladeira. Cadê? Onde é que tem mais piladeira? Eles estão agora plantando arroz na Tailândia, no Japão,
trazendo nesses containers de navio para cá, ensacando em São Paulo, no Rio de Janeiro, em docas no Porto de Santos, e mandando para esses supermercados, que só o que não falta nas cidades pequenas do interior são supermercados para vender arroz ensacado. Arroz de todo jeito, bom, ruim e até pior. O que não tem mais é ninguém produzindo. Por isso, o mercado se abre para a semi-escravidão, que é o nome que se dá hoje para a escravidão propriamente dita. É isso aí. Se gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e fale sobre o vídeo, não é? Diga aí que a gente está com esse canal aqui no YouTube. Grande abraço. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!